Boa noite, queridos companheiros, sejam muito bem-vindos neste domingo, dia 25 de junho, ao nosso último estudo sobre no ciclo suicídio, prevenção, causas e consequências. E hoje é o último dia deste ciclo, é também o último dia dos estudos, dos ciclos do estudo ao domingo. Vamos parar este ciclo de estudos de domingo, agora durante os meses de verão, julho e agosto, e retomamos com um novo ciclo no mês de setembro. Mês de setembro que é por excelência o mês da prevenção do suicídio. E, portanto, vamos abordar o suicídio sob uma outra ótica e vamos cruzar alguns temas com base no estudo sobre o ectoplasma, os efeitos do ectoplasma para a saúde e a importância do ectoplasma em todos os processos do espírito enquanto espírito encarnado. E, portanto, nós vamos assim dar continuidade a este estudo hoje, encerrando, não é? E depois, em setembro, no primeiro domingo de setembro, começaremos o novo estudo. Como sempre, vamos começar com uma prece, vamos dar início com uma prece, convido a todos para elevarem o seu pensamento ao mais alto, respirarem profundamente, tranquilizarem a sua mente e o seu espírito. E vamos imaginar uma bola maravilhosa de luz, uma luz purificadora, de uma luz tranquilizadora e harmoniosa que nos envolve a todos. Nos dá a serenidade e a paz da mente e do espírito. Vamos imaginar a figura amorosa do nosso querido Mestre Jesus, de braços abertos para nos receber e para nos incentivar ao estudo, ao conhecimento e à partilha. E assim, amado Mestre Jesus, te agradecemos esta oportunidade de podermos estar aqui todos reunidos em nome do Pai, para recebermos as tuas intuições, os conhecimentos que vêm através dos livros que abordamos e para partilharmos entre nós estes conceitos, trabalhando assim na nossa própria evolução a nível do conhecimento e preparando-nos melhor para a caminhada nesta encarnação. Pedimos assim que fiques com todos, encarnados e desencarnados, hoje e sempre, e que assim seja. E assim, queridos companheiros, nós hoje estamos aqui para encerrar um ciclo. Eu diria que, como disse há pouco, é um primeiro ciclo, porque nós ainda vamos trabalhar muito esta matéria. Nós aproveitamos para partilhar convosco que continuamos a ter para venda o livro Suicídio Inconsciente do Dr. Edson de Siqueira, que no verão não paramos os nossos trabalhos na Casa Caminhos de Amor e Paz, vamos só aliviar alguns estudos, como é o caso do ciclo dos estudos de domingo, como é o caso do estudo de quarta-feira, que por razões profissionais eu não consigo fazer agora, e portanto vamos aliviar um bocadinho durante o mês de julho e agosto, e retomamos as quartas-feiras e os domingos em setembro. Mantemos durante todo o verão, porque é um estudo que nós não paramos, o Evangelho no Lar. E mantemos também o estudo de sábado, que é o estudo sobre o céu e o inferno, que é um estudo muito importante que nos leva, que nos ajuda na nossa autoanálise, que nos leva a interiorizarmos mais e a conceptualizar melhor estas leis divinas, cósmicas e universais. E, portanto, assim vai-nos preparando mais para as caminhadas que temos de fazer na nossa vida. O estudo do Livro dos Médiuns só vai ser interrompido na última quinzena de agosto. Portanto, vamos continuar com esse estudo até meados de agosto. Os 2 últimos sábados nós não vamos dar esse estudo, está bem? E pronto, então os meus recados dados para já. Agora vamos ao estudo. Este estudo de hoje chama-se O Propósito da Vida.
E o propósito da vida tem várias abordagens, não é? No fundo, um propósito é quando nós entramos em busca de algo que vá significar alguma coisa, e neste caso, que vá significar a nossa própria vida. Porque tenho estado a ler alguns comentários, alguns que me chegam não por aqui, mas chegam de outra forma, até às vezes por WhatsApp. Eu hoje resolvi incluir, e porque o tema é um tema muito abrangente, não é um tema só abordado na ótica espírita, também é abordado de forma mais ampla na ótica espiritualista e é muito abordada em quase todas as filosofias existentes, não é? E, portanto, eu fui fazer aqui uma pesquisa e encontrei um livro cujo autor já partiu, que é o livro de James Allen, que é um livro que se intitula Uma Vida, um Propósito. E este livro, que é de James Allen foi um filósofo, um escritor, um poeta inglês que viveu no século XIX, nasceu em 1864 e partiu em 1912. E foi talvez o primeiro a iniciar os estudos e as abordagens de uma ótica mais de autoconhecimento ao desenvolvimento humano. Ele está classificado como um clássico do desenvolvimento espiritual, ele, o autor, e este livro, e eu deixo aqui só duas frases que vão cruzar com tudo aquilo que nós temos andado a estudar. Isto para fazermos aqui também uma ponta, ou seja, o espiritismo não é muito diferente do espiritualismo, ele simplesmente se aprofunda mais, não é? Aprofunda-se mais porque assim os nossos irmãos do espaço, os nossos irmãos, os nossos mentores, os nossos guias, os seres que vão orientando a evolução da humanidade e que estão próximo de quem sintoniza com eles, neste caso os médiuns, não é? Assim têm orientado. Portanto, os espíritas aprofundam mais uma série de questões porque têm essa orientação maior. Os espiritualistas desenvolvem igualmente a mesma temática de forma mais abrangente, às vezes com menos profundidade. Por isso é que muitos espiritualistas são espíritas e muitos espíritas são espiritualistas, porque integram outras abordagens de analisar os mesmos temas, não é? Pronto, e neste caso, este senhor, o senhor James Allen, tem este livro, Uma Vida, um Propósito, que é desenvolvimento espiritual de forma mais abrangente. Ele diz o seguinte, logo na capa ele diz, somos aquilo que pensamos ser. E isto leva-nos exatamente ao estudo do livro dos médiuns destas últimas semanas, em que nós viemos abordar que o pensamento conduz a nossa vida e aquilo que pensamos vai orientando a nossa caminhada. Portanto, vemos por aqui que nós não estamos muito longe, aliás, nós falamos todos o mesmo com outras terminologias. E depois tem uma frase incentivadora muito curiosa que diz assim: para aqueles que lutam corajosamente e nunca se rendem, está reservada a vitória. E, portanto, é para todos nós que lutamos e não nos rendemos, porque trabalhar na nossa própria evolução, trabalhar na busca ativa do propósito da vida é uma luta que exige pessoas corajosas. Exige que todos tenhamos à nossa volta amigos corajosos, não é? Amigos que nos incentivem à caminhada. Eu gostaria aqui de indicar que para este estudo nós podemos fundamentar-nos na Gênese, no capítulo 6º e capítulo 10º, que nos vai orientar o propósito da vida em termos biológicos, em termos fisiológicos, na própria gênese do átomo até à forma humana, e portanto faz toda esta caminhada evolutiva, exatamente com o mesmo propósito. Temos o livro A Caminho da Luz, no capítulo 2º e no capítulo 7º. O Caminho da Luz tenho aqui,
ainda em formato pequenino, ele agora tem um formato maior, mas o conteúdo é o mesmo. E estes dois livros, tanto a Gênese como o Caminho da Luz, vão nos ajudar na questão, que é uma questão quando nós pensamos no propósito da vida, todos nós a colocamos, diria eu, que é o que é a vida, não é? O que é a vida, no seu sentido mais genérico, o que é que eu estou aqui a fazer, para onde é que eu vou depois? Portanto, são perguntas filosóficas, mas são perguntas que todos nós fazemos em algumas alturas da vida. Por exemplo, quem sou eu, não é? E que também estão muito bem respondidas no Livro dos Espíritos, no capítulo 8º, ou a Lei do Progresso, que nos ajuda a entender, pelas perguntas que Allan Kardec coloca e as respostas que são dadas, qual é o nosso percurso, porque é que nós estamos ligados nesta encarnação todos uns aos outros, o que é o progresso em nós e o que é o progresso por nossa ação direta de toda a coletividade a que nós também pertencemos. Portanto, já vimos aqui que para responder à questão, ou para abordarmos e refletirmos a questão do propósito da vida, é essencial que entendamos a questão: quem sou eu? O que estou fazendo aqui, ou o que é que estou aqui a fazer? O que é a vida? Qual é o meu propósito inteligente, já que eu sou um ser inteligente? Qual é o meu propósito inteligente? Que contributo, que cunho é que eu quero deixar quando partir? Como é que eu quero que os outros se recordem de mim? E, portanto, todas estas questões obrigam-nos, e têm uma ótica muito junguiana, da psicologia também junguiana. Portanto, o tema hoje é espírito, obviamente, é espiritualista, é filosófico, é psicológico. Porque quando falamos de suicídio, desde o início dos nossos estudos, há 12 semanas, hoje é o 12º domingo, nós falámos logo numa abordagem psicológica, não é? Portanto, para falar de suicídio, nós temos que ver o suicídio sobre vários ângulos, e um deles é a saúde mental, um deles é a questão psicológica. Eu ligo muito com Jung, não é? Identifico muito com a orientação e autoanálise junguiana, e vejo aqui muitas comparações com aquilo que nós lemos nos nossos livros espíritas. E, portanto, o autoconhecimento, que nós identificamos muito como o nosso burilamento moral, nós entendermos quem somos, o que estamos a fazer, porque é que reagimos de determinada maneira, o que é que queremos, corrigir, como é que queremos corrigir. Tudo isso vai nos obrigar a termos autoconhecimento, a virarmos para dentro de nós próprios e a trabalharmos em nós a nossa paz interior. Também nos leva, como nos ensinam as leis divinas, a vivermos o aqui e o agora, porque é a única realidade que nós temos. Nós não temos nenhuma realidade já com o passado, porque já passou, já não existe. E também não temos nenhuma realidade com o futuro, porque ele ainda não existe, ainda não aconteceu. E pode nunca acontecer, nós não fazemos ideia absolutamente nenhuma do que é a próxima hora, quanto mais o que é que vai acontecer nos próximos tempos. Portanto, uma coisa que nos ensina muito a espiritualidade é nós focarmos no agora, concentrar a nossa atenção no agora, ficarmos atentos ao que estamos a fazer e ao que estamos a pensar, com medida também de nos autoprotegermos, de melhor nos vigiarmos e podermos estar mais ligados à fonte criadora, à fonte de luz. É uma forma de nós não nos deixarmos envolver, distrair, diria assim, por pensamentos de vibração mais baixa, dessintonias que vão depois acabar por atrair irmãos nossos com a mesma vibração. Portanto, temos aqui o nosso propósito inteligente é este mesmo, não é? É o autoconhecimento, para trabalharmos a paz interior, para vivermos aqui no agora, para trabalharmos em nós mesmos a nossa próprio burilamento moral, a nossa própria evolução. E, no fundo, é consciencializarmos as nossas próprias qualidades, e temos muitas. Nós somos centelhas divinas, nós somos luz em ação. Portanto, a nossa consciência é uma consciência de luz
que tem como objetivo maior, e respondendo já um bocadinho à pergunta a propósito da vida, não é? Tem como objetivo maior a nossa própria evolução. Mas nós, ao lermos o Livro dos Espíritos, no tal capítulo 8º, que é a Lei do Progresso, nós ficamos com a consciência mais ampliada, no sentido em que nós não conseguimos viver aqui e evoluir em nós sem provocar evolução no outro. E, portanto, o nosso propósito não é só um propósito individual, mas é também um propósito coletivo. Nós, ao vivermos nas nossas presentes vidas, nós temos um propósito maior, que é o propósito do progresso coletivo. Não é? Porque todos somos centelhas divinas, todos pertencemos ao mesmo grupo que está encarnado neste momento e tem como objetivo maior a evolução da própria humanidade neste preciso momento. E quando não neste preciso momento, deixar sempre algo pronto para o futuro, que é o nosso cunho. O que é que eu fiz nesta vida que posso ter beneficiado os outros? Isto pode entender-se de outra maneira, que é como é que os outros se vão lembrar de mim? Que valores eu deixei, que valores eu pratiquei, enfim, uma série de medidas que nós e de ações que nós fomos trabalhando. Portanto, o nosso propósito de vida tem a ver com a nossa própria evolução, primeiro, a evolução de toda uma humanidade, não é? Onde nós estamos inseridos, e esse propósito maior tem a ver com uma lei divina, que é a lei do amor. É a lei do amor do Pai para conosco. Não é? Todo o processo das nossas vidas reencarnatórias vai cessar no momento em que nós deixarmos de ser tão primitivos e tão materializados e passarmos a ser mais etéreos e passarmos a já entender o nosso caminho mais na luz, deixarmos de ter em nós tanto mal e passarmos a ter só o bem. Entender o bem e sermos seres de bem. E isto vai começar a acontecer, já acontece, não é? Claro que sim, a nossa evolução na escala espírita, que nós já falámos muitas vezes, tem este propósito sempre, não é? Mas à medida que nós vamos para mundos regenerados, esta evolução é praticamente obrigatória pela própria sintonia vibracional. Quem não vibrar no bem, gradualmente deixa de ter lugar nestes mundos de vibração tão alta, não é? E, portanto, acaba por ser também todo este o processo do propósito da nossa vida. É um propósito individual, é um propósito coletivo e que tem orientação maior, ou caminho maior, a lei do amor. E para falar de amor, eu trouxe o livro da doutora Marlene Nobre. Não, perdão, este não é da doutora, eu tinha outro na mão e depois acabei por não o trazer. Trouxe um livro que gosto muito e que a doutora Marlene Nobre tinha sempre na mesa de cabeceira, que lia sempre um bocadinho à noite antes de dormir, que se chama Pensamento e Vida, que é um livro psicografado por Francisco Cândido Xavier e foi ditado pelo Espírito Emmanuel. É este livro, não sei se conseguem ver, assim talvez, pronto. No último capítulo, que é o capítulo 30, este livro fala sobre o amor. Eu não vou ler tudo, não tenho tempo, mas vou ler daqui alguns excertos que nos ligam diretamente com o propósito da vida. E diz assim: o amor puro é o reflexo do Criador em todas as criaturas. Brilha em tudo e em tudo palpita na mesma vibração de sabedoria e beleza. É fundamento da vida e justiça de toda a lei. Portanto, aqui está aquilo que estamos a falar. O amor é o fundamento da vida e a justiça de toda a lei. Foi por amor que nós aqui chegamos, amor do Pai Maior, amor dos nossos pais também, em termos de processo fisiológico e físico, para cumprir a engenharia espacial que nos trouxe até aqui, não é? Em termos de espírito. A vida é uma bênção de amor. A aprendizagem, o estudo, o convívio também.
porque nós aprendemos a amar-nos a nós mesmos, amando os outros, e à medida que nós mais nos pomos ao serviço dos outros, mais temos essa consciência. Portanto, o amor é a lei viva e fundamental, é um dos maiores princípios, se não o único, da vida em toda a expressão da própria vida, não só a vida humana, não só a vida reencarnada, não só a vida da dimensão em que estamos, mas de toda a vida que nós já compreendemos e que nós ainda não compreendemos, que existe em todo o cosmos, não é? O amor é a lei. E continua o Emmanuel. Surge sublime no equilíbrio dos mundos, erguidos à glória da imensidade, quanto nas flores anónimas esquecidas no campo. E reparem que aqui Emmanuel refere-se aos mundos, não se refere só a este planeta. E dentro dos mundos é também o amor que comanda as flores, o ar que respiramos, os animais, os micro-organismos, tudo é criação de amor. Tudo faz parte da criação do princípio inteligente. Nele fulgura a generosa alma de todas as grandes religiões que aparecem, no curso das civilizações, por sistemas de fé, à procura da comunhão com a bondade celeste. E nele se enraiza todo o impulso de solidariedade entre os homens. Plasma divino, porque o amor é uma energia, é um plasma, não tem forma, não tem materialidade. Portanto, Emmanuel nos diz, plasma divino com que Deus envolve tudo o que é criado. O amor é o hálito dele mesmo, penetrando o universo. Portanto, é o fluido cósmico universal. Daquilo que nós já entendemos, não é? Porque nós ainda não entendemos muitas coisas. Vemo-o assim como silenciosa esperança do céu, aguardando a evolução de todos os princípios e respeitando a decisão de todas das consciências. Eu agora vou saltar um bocadinho e diz-nos mais à frente. O amor, repetimos, é o reflexo de Deus, nosso Pai, que se compadece de todos e a ninguém violenta, embora em razão do mesmo amor infinito com que nos ama, determine que estejamos sempre sob a lei da responsabilidade que se manifesta para cada consciência de acordo com as suas próprias obras. Um bocadinho à frente ainda diz, herdeiros dele que somos, do amor, raios de sua inteligência infinita, sendo ele, o princípio criador a que chamamos Deus, mesmo o amor eterno de toda a criação, em tudo e em toda a parte. É da legislação por ele estatuída que cada espírito reflita livremente aquilo que mais ame, transformando-se aqui e ali, na luz ou na treva, na alegria ou na dor, é que empenha o coração. Eis porque Jesus, o modelo divino enviado por ele à Terra, para clarear-nos a senda, em cada passo de seu ministério tomou o amor ao Pai para inspiração de toda a vida, amando sem preocupação de ser amado e auxiliando sem qualquer ideia de recompensa. Descendo à esfera dos homens, por amor, humilhando-se por amor, ajudando e sofrendo por amor, passa no mundo, sentimento erguido ao Pai excelso, refletindo-lhe a vontade sábia e misericordiosa. E para que a vida e o pensamento de todos nós lhe retratarem as pegadas de luz, legou-nos, em nome de Deus, a sua fórmula inesquecível. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Este é o propósito maior da vida, é amar-nos uns aos outros, como ele nos amou.
E agora, para terminar, porque estamos com o tempo muito contado, eu trago aqui também o último capítulo que se intitula Conclusões, que é o capítulo 50 do livro Agenda Cristã, que muitos de vós se calhar já têm. Também é uma psicografia de Chico Xavier, mas foi ditado pelo espírito André Luís, exatamente. E diz-nos assim nas conclusões, isto para ligarmos todo este ciclo das diferentes áreas do propósito da vida, que são todas regidas pela lei suprema, que é a lei do amor, diz-nos assim André Luís, que a vida física é uma escola abençoada, é insofismável. Mas se você não se aproveitar dela a fim de aprender o suficientemente as lições que se destinam ao seu engrandecimento espiritual, em nada lhe valerá o ingresso no aprendizado humano. Que o caminho do bem é laborioso e difícil, não padece dúvida. No entanto, se você não se dispuser a segui-lo, ninguém o livrará da perigosa influência do mal. Que a felicidade eterna é a realização superior, fora dos quadros transitórios da carne, é incontestável. Contudo, se você deseja perseverar no campo dos prazeres fáceis e inferiores das esferas mais baixas, dentre delas preambulará indefinidamente. Que Deus está conosco em todas as circunstâncias é verdade indiscutível. Todavia, se você não estiver com Deus, ninguém pode prever até onde descerá o seu espírito nos domínios da intranquilidade e da sombra. E assim André Luís resumiu, logo a seguir à lei maior descrita por Emmanuel, o propósito da nossa vida. O propósito da nossa vida é amar, o propósito da nossa vida é evoluir, o propósito da nossa vida é ajudar a evoluir os outros, trabalhando para o bem comum e transformando-nos em seres de bem com a luz divina que trazemos no coração, que é o reflexo da luz do nosso Pai Criador. Portanto, a prevenção do suicídio, a prevenção do alargar das doenças mentais, muitas vezes, e nos tempos de hoje, se deve a uma única causa: a falta de amor. Queridos companheiros, eu vou já partir para uma breve prece. Amado Pai Celestial, a Ti te agradecemos toda a oportunidade que nos deste durante estas 12 semanas de estarmos a falar, a refletir, a meditar e a ler sobre este flagelo da humanidade. Que a Tua luz nos acompanhe, nos proteja e nos ajude a fazer da nossa caminhada uma caminhada de evolução no amor, com amor e para o amor dos demais. E que assim seja. E assim, queridos companheiros, estamos a chegar ao fim. Eu despeço-me já, desejando a todos uma excelente semana, convidando a todos para estarem connosco amanhã no nosso Evangelho do Lar às 9 da noite. E antes de nos irmos embora, vamos abrir os microfones. Suzy, Telmo, o que nos têm para dizer? Bem-vindo, Telmo. Já falas! Obrigado, muito obrigado, Suzy. Estou muito feliz Obrigado. por estar aqui connosco de novo. Por acaso tenho uma lembrança, não é uma lembrança, é uma notícia que eu vi na televisão e que de certa forma é triste. Um ator nosso que nos deixou na sexta-feira, um homem muito generoso, com uma moral acima da média e, no entanto, também perdeu as estribeiras e deixou-se levar. É muito triste. Isto como a leitura, como o nosso estudo é resumido a isso,
E tenho andado a pensar nisso. Mas Muito gosto para ele. que a espiritualidade o ilumine, o ilumine muito. Pode ser que também, como ele foi tão bom, que isso possa valer de alguma coisa, né? Vale sempre, vale sempre. E então, pronto, tenho pena que este estudo acabou, Mas em setembro há mais. outros virão. Exatamente. Tu acho que Agora, não estavas aqui connosco, não sei, mas em setembro, no primeiro domingo de setembro, começa o novo ciclo sobre o sim, ectoplasma e que também vai ser, como é o mês de prevenção do suicídio, Em vai setembro. refletir também sobre o suicídio noutra ótica. tá. Telmo, dou-lhe a palavra. Ai, muito obrigado. Agradeço terem-me aceito novamente no grupo. Acerca do suicídio, é uma situação que, em relação àquilo que a Suzy falou, eu por acaso tive o privilégio de o conhecer quando ele veio a Aveiro, até o atendi, na altura no restaurante que tinha, a minha família, e que eu estava lá. Uh, É uma situação que dá numa situação depressiva. Um, Quando se está numa situação depressiva muito grave, acontece vir ao pensamento mesmo do suicídio. Um, Vem também quando é na questão dos autistas que trazem das vidas passadas. Eu sei porque eu tenho uma amiga que tem um filho que é autista, inteligente, não tirou um curso universitário porque não quis, andava aqui na Universidade de Aveiro no terceiro ano ou coisa assim, parou, mas é bastante inteligente. Mas ele andava com ideias e ela, como é espírita, e andava a fazer um trabalho para uma palestra espírita, pediu, assim, sem sair a coisa, ao filho: é para vamos falar nisto, que eu tenho que falar e tens que me ajudar. Tudo bem. Temos um minuto, ofereço-vos um manjerico, Obrigada. Obrigada. que é para, ofereço-vos um É para São manjerico, Pedro. que é para Agora é para São passarem o Pedro. São João, portanto, porque vocês aí não têm. Aqui também o São João, aqui na Barra, tem sido bom. Sardinhada e por aí fora. Mais uma vez o meu agradecimento e voltamos a encontrar então na segunda-feira